Bom dia, pessoal. Nosso tema de estudo hoje é o comportamento reprodutivo, né? O comportamento reprodutivo, assim como o comportamento social, assim como o comportamento agonístico, ele é uma estratégia, né? Então, obviamente, ele vai servir para superar desafios que esses animais vão encontrar naquele momento. Então, ele é possível de ser alterado e adaptado, sim, né? E ele tem um contexto muito importante como o comportamento instintivo, né? Porque assim como o comportamento agonístico, o comportamento social, ele é determinante para a sobrevivência do indivíduo e a manutenção da espécie, né? Então a gente vai encontrar no comportamento reprodutivo um rol de estratégias, né? Que podem ser utilizadas por diferentes animais, né? Dependendo da situação em que eles se encontram. Então, a gente, ao estudar o comportamento reprodutivo, a gente encontra essas semelhanças em inúmeros grupos, né? E isso é muito interessante. A gente tem, dentro desse contexto, aspectos muito, muito interessantes, né? De estudar dessa estratégia, mas uma delas, né, que acabou hoje, né, na atualidade, determinando o rumo de inúmeras pesquisas, né, inúmeras descobertas, o mito da monogamia, que é esse livro muito interessante, né? Que mostra, que derruba, né, aquela crença em que a monogamia ela representava uma fidelidade, né? E na verdade a própria monogamia pode ser utilizada como estratégia reprodutiva. Então as possibilidades de uso elas são extremamente interessantes. Inclusive esses estudos, né? Então esse livro mostra exemplos em muitos animais e o livro Guerra de Espermas, que foi um dos melhores que eu li nos últimos tempos, o que ele faz? Ele vê a existência dessas mesmas estratégias em humanos. Então é algo muito interessante, né? E eu indico também para a leitura de vocês porque que sexo é divertido, né? Que ele faz um estudo do comportamento reprodutivo humano também à luz desses aspectos evolutivos. Vale muito a pena lerem esses livros. Então, diferente do que muitas pessoas acreditam, né, o comportamento sexual ele não é só sexo, né? Ele é formado de várias etapas, né, coordenadas e que o contexto final vai ser a formação dessa prole viável, né? Então, a gente vai ter a fase da corte e do cortejo, a cópula em si. A partir daí, a gente tem a gestação em mamíferos ou nidificação em aves, o nascimento ou a eclosão, o cuidado parental, o altruísmo, né, que são aqueles indivíduos da sociedade que deixam de se reproduzir, né, ou momentaneamente ou sempre, para poder ajudar a cuidar da prole dos demais, e a dispersão, né, quando esse filhote ele já está pronto e tem autonomia para formar sua própria família, seu próprio grupo, e ele sai, e ele deixa esse ninho, né, deixa esse cuidado dos pais. Vamos, né, começar aqui pela corte e pelo cortejo. A corte e o cortejo é um momento muito importante, que é o momento que antecede, né? Então, é aquele momento em que se faz necessário que haja uma sincronia do desenvolvimento, né, tanto de macho quanto de fêmea, de gametas, espermatozoides e óvulos, e que haja um encontro desse parceiro. Nesse momento, ocorre uma seleção de parceiros, né? Mesmo nos animais mais simples, como nas aranhas, por exemplo, não basta colocar um macho e uma fêmea juntos em período reprodutivo que eles vão necessariamente copular. Existe ali toda uma série de reconhecimento de sinais químicos, de sinais comportamentais, que vão indicar para esse indivíduo que está, né, nesse momento de avaliação desse parceiro, a compatibilidade genética desse parceiro, né? Então, na verdade, o que acontece aqui é uma avaliação do contexto e uma decisão se vai haver a cópula ou não, né? Então, logicamente, que esse momento ele vai ser essa reprodução, ela é uma estratégia, então ela vai envolver sim fatores externos que vai indicar para ele em que momento que ele está, esse é o momento mais propício para que ocorra essa cópula, e obviamente o nível hormonal desse animal, né, esse fator interno que vai mostrar para ele como que está o organismo dele, né? Então, muitas espécies elas possuem momentos de cortejo definidos, né, já previamente estabelecidos, como uma forma de sincronizar,
nessa maturação sexual, todos vão reproduzir ao mesmo tempo, e aí vão usar, né, dessa estratégia também de ter esses filhotes todos ao mesmo tempo, como uma forma de viabilizar o sucesso desse filhote, né? E então, nesse momento ocorre, embora a fêmea selecione mais, o macho também vai selecionar essa fêmea, obviamente, né? A etologia clássica, ela via esse momento de uma forma bastante romantizada, vamos dizer assim, né? Então, ela considerava o cortejo como um momento, uma situação harmoniosa, em que havia uma sincronização da receptividade sexual, que todos aqueles movimentos, aqueles rituais, eles serviam para consolidar a ligação entre os parceiros, uma forma deles identificarem os coespecíficos, enfim. A etologia atual, né, que é vinculada à ecologia comportamental, ela tem uma visão muito mais realista, né, e ela mostra, na verdade, que esse momento do cortejo já indica ali um conflito de interesse que precisa ser superado, né. Então, considerando que machos e fêmeas possuem papéis diferentes na sociedade e que têm necessidades diferentes, né, obviamente, interesses diferentes, obviamente eles vão precisar reprimir, né, e frustrar o desejo do outro para que tenha o seu desejo atendido. E a partir daí envolve-se mais inúmeras outras estratégias para que isso ocorra, né? Então, na verdade, a etologia atual ela vê esses conflitos de interesse em qualquer relação onde exista mais de um indivíduo, né? Que vai precisar abrir mão dos seus desejos, né, da sua autonomia em prol daquela relação que vai se estabelecer. Então, relação entre mãe e filho, relação entre pais e filhos, mãe e feto, né, pais e filhos, entre irmãos, são todas essas relações de conflitos, né, onde um tenta, de alguma forma, usar uma estratégia para poder ter os seus interesses atendidos em primeiro lugar e não o do outro, né. Então, na verdade, esse momento é um momento, sim, visto como uma aliança incômoda, né? Porque cada um vai tentar maximizar o seu sucesso na propagação dos seus genes, né? O outro, ele está ali como um parceiro para que esse desejo se consolida, né? E acaba, então, acontecendo isso. Nessa imagem, inclusive, a gente vê duas aves aqui, mostrando o comportamento agonístico de macho e fêmea, né, uma sinalização agonística aqui, porque o macho é territorial. Então, se a fêmea entra no ambiente dele, obviamente vai desencadear esse comportamento dele. Quando a gente... toda a estratégia reprodutiva, ela vai partir da situação básica. A situação básica são os gametas, né? Na maioria das espécies, as fêmeas são as que têm os gametas grandes, maiores, né? São imóveis, eles têm uma quantidade de energia muito grande, ele tem um custo muito grande para ser produzido, né? Então, ele não vai ser produzido a qualquer momento do ano, né? Ele tem um momento certo para ser produzido e existe, além disso, um custo muito grande na transformação desse óvulo em embrião, né? Principalmente nos mamíferos, né, que a fêmea vai carregar esse embrião dentro dela, mas isso também tem um custo para aves e um custo posterior, né, no cuidado desse filhote, né, principalmente aves e mamíferos, que a gente está falando de animais que são homeotérmicos, né, então como eles têm que manter uma temperatura corporal, esses filhotes eles são muito vulneráveis, então a mãe precisa estabelecer com ele um vínculo afetivo para que ela não vá embora e não abandone esse filhote. Isso é mantido através do sistema límbico, né, que é uma região do cérebro que se maximiza nas aves, e esse sistema límbico é o sistema das emoções, né? Então, o cérebro precisou criar, então, esse sentimento, né, que a gente chama de amor, né, ou essa emoção, né, a gente chama de esses laços afetivos que existem, que foram estabelecidos, através de hormônios, por exemplo, como a oxitocina, né, em que faz com que pais e mães não deixem os filhotes e criem um vínculo ali com eles, né? Os machos, por outro lado, possuem o gameta muito pequeno, praticamente ele é um DNA com um flagelo que se locomove. Provavelmente, ao longo da história evolutiva, houve uma pressão muito grande de competição em que foi beneficiado a quantidade e para aumentar a quantidade de espermatozoides, né, houve então uma diminuição do tamanho deles, né? Obviamente com exceções, né? Porque na natureza, né, na biologia, a exceção é a regra, mas o padrão
que a gente vê ocorrendo na natureza. E a gente tem que partir de um princípio natural, que o sexo que vai investir mais energia nesse gameta vai ser o sexo que vai valorizar mais esse gameta. Então, obviamente, um óvulo para a fêmea tem um valor de produção, vamos dizer assim, muito maior do que o espermatozoide para o macho, né? Que vamos pegar no caso de humanos, né? A fêmea vai produzir um óvulo por mês a um custo muito alto, né? Com uma elaboração hormonal ali, uma combinação de hormônios que vai todo mês modificar o seu corpo para a produção desse óvulo, e toda mulher sabe como que isso é custoso, né? Como que mexe com o corpo, né? A produção desse óvulo. Enquanto que o homem, em cada ejaculação, vai ter em torno de 200, 250 milhões de espermatozoides, né? Então é uma diferença, assim, muito grande. E essa diferença, obviamente, vai afetar na estratégia que esses indivíduos vão estabelecer no seu comportamento, a posteriori. Obviamente que a gente tem que considerar que que na natureza esses papéis de macho e fêmea nem sempre eles são tão restritos, né? A gente vai ter outras expressões em que machos podem ter comportamentos ou padrões mais femininos e femininos mais masculinos, ou seja, dentro de não existe só esse branco e o preto, há toda uma tonalidade de cinza de expressões que essas espécies podem ter, né? Então a gente vai ter, então a gente não vai ter o macho típico só com a testosterona e um comportamento subagressivo, nem uma fêmea super submissa, né? A gente tem as variações. Isso é muito importante. Então, o que a gente vê hoje na nossa sociedade, que os homossexuais, ele é comum na maioria das espécies dos animais, então em muitos animais já foi constatada a existência desses indivíduos. Na verdade, seria não o homossexualismo restrito, né, mas uma bissexualidade, que isso corresponde, no caso humano, a 60% de existência de 60% das sociedades humanas, e que é uma porcentagem muito parecida também com os animais, né? A gente tem, lógico, um processo de homofobia também nos outros grupos, porque há um custo muito alto nessa homossexualidade restrita, né, uma vez que ela pode comprometer a própria perpetuação da espécie. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo de transexuais, né? Hoje a gente já tem na nossa sociedade processos para identificar crianças que têm essa transtorno de identidade de gênero, e muito cedo elas sofrem intervenções para que ocorra uma transição desse gênero quando ela chegar na puberdade, na adolescência, né? E uma das explicações, né, lógico, essa é multifatorial, mas bem compreensível hoje, é a própria questão hormonal, né? Até os 3 meses de idade, de gestação, né, do embrião, eles são muito parecidos, o embrião masculino e feminino são iguais. No 3º mês, o que acontece? O embrião masculino ele manda uma mensagem para a mãe e ela vai despejar uma enxurrada de testosterona, e esse embrião vai ter então um corpo masculino e um cérebro masculino. Agora, se for um embrião feminino, ele não manda mensagem nenhuma e segue o desenvolvimento como que estava. O que acontece aqui? Devido a múltiplos fatores psicológicos da mãe, ambientais ou próprios genéticos do embrião, vai ocorrer um problema nessa comunicação e, de repente, o embrião masculino pode não mandar a mensagem, ou essa mensagem pode não ser compreendida, e a mãe não vai dar essa enxurrada de testosterona, e esse embrião ele vai se desenvolver com o corpo masculino, mas com um cérebro feminino. E o contrário também pode acontecer. Então, o embrião feminino ele pode pode enviar uma mensagem, ou a mãe entendeu errado e joga uma enxurrada de testosterona nesse embrião feminino, e aí a gente tem um corpo feminino com o cérebro normalmente masculina, né? Isso não é uma normalidade, isso é uma normalidade, uma vez que isso existe em outros grupos animais. Na verdade, é uma estratégia, né? Para os animais, muitos animais, a própria condições ambientais, quando há uma superpopulação, uma escassez de recurso, podem ser estímulos que desencadeiam na mãe esse processo hormonal, inclusive, né? No caso dos mamíferos, e de fato eles vão nascer com um sexo
mas com um papel dentro da sociedade diferente, e para isso ela vai precisar dessa regulação hormonal. Então, isso é completamente compreensível, é normal dentro do contexto, e a gente trata como uma normalidade, né? Porque essa homofobia, ela desencadeia esse comportamento de impedir que não haja um risco na espécie, sendo que eles têm um papel fundamental para a estrutura dessas sociedades, assumindo um outro papel que transpõe o simples papel do macho ou da fêmea. Gente, isso é simplesmente fantástico, isso é muito bonito. Quando a gente fala de cópula, a gente precisa de novo, né, agora entrando na cópula em si. A cópula, ela vai ter que levar em consideração os gametas, né? Então, como as fêmeas, elas têm essa dependência do ambiente para transformar para produzir esse gameta, que é um gameta que gasta muita energia, e depois transformar esse gameta em filhotes, de fato, é lógico que ela vai se distribuir no ambiente de acordo com esses recursos, né? Que são os recursos de alimento ou recursos de território, né, que vai possibilitar essa efetividade desse filhote. E o macho vai se distribuir no ambiente procurando pela fêmea, né? Ele vai se distribuir de acordo com a disponibilidade de fêmeas, porque a fêmea é o recurso escasso que vai ser disputado entre esses machos, né? A razão sexual, ela vai ser mantida na natureza de 1 para 1, porém, não, há uma diferença aqui de estratégia de se desenvolver um embrião masculino ou feminino. Ou seja, o corpo da mãe, ele identifica se esse embrião que foi formado é masculino ou feminino, e de acordo com as estratégias que ela vai estabelecer para enfrentar, né, os desafios desse ambiente, ela pode decidir dar continuidade ou não à gestação, né? Em espécies como o cervídeo, né, em que um macho apenas vai ficar com todo o grupo de fêmeas, o macho ele tem que ser altamente competitivo. Então, ela não vai investir no embrião se ela não tem uma boa reserva alimentar, se ela não está num bom território, né? Então, se ela consegue avaliar essas condições, é muito melhor ela abortar esse embrião masculino e dar continuidade ao embrião feminino, porque a fêmea, por menorzinha que ela seja, por mais fraca que ela seja, ela não vai entrar no contexto competitivo e ela vai ser acasalada para o macho e o material genético dela vai ser tocado para frente. Agora, o macho já não, né? Se um macho vai ficar com todas as fêmeas do grupo, a gente vai ter muitos machos que não vão copular e não vão passar o seu material genético para frente. Então, é um investimento perdido. Então, melhor já decidir isso no começo da embriologia. Isso é bem interessante, isso também acontece, né, nesse processo de estratégia, né? A fêmea, ela vai selecionar mais o macho, né? Vai colocar um critério de seleção mais forte, até porque ela tem o gameta que tem o maior investimento energético, mas o macho também ele seleciona, né? O macho, lógico, quanto ao maior número de fêmeas ele puder fertilizar, melhor, né? Mais material genético ele está passando para frente. No entanto, ele vai selecionar aquela fêmea para a qual ele vai abrir mão da liberdade dele e vai ficar com ela, ajudando ela a cuidar do filhote, né? Então, existe sim uma seleção, não são para todas que ele vai fazer isso. E a fêmea, ela vai selecionar o macho usando 2 critérios, recursos genéticos ou recursos materiais. Se a fêmea dá conta de criar os filhotes sozinhos, por exemplo, vamos pegar aqui a galinha, né? O pintinho já nasce andando, já se alimenta sozinho, ela não precisa cuidar muito dele, então ela precisa mais de um material genético importante do que material. O material ela consegue suprir. Então, os machos dessas espécies vão ter que mostrar essa potencialidade genética através de exibições, através de cores da pena, a proporção das penas, ela indica que o começo do desenvolvimento embriológico ele foi muito bom, né? Então ele é muito saudável, porque eles são proporcionais às partes do corpo, né? Isso também é um critério de beleza que se usa na nossa espécie, por exemplo, né? A proporcionalidade da face.
Ele vai usar as cores da pena como sinal que ele não tem parasitas, isso significa que ele tem um sistema imunológico bom, né? Como ele faz as exibições, como que ele canta, enfim. Então, ela vai selecionar o galo, né? Que é o galo que vai ficar cuidando ali, né? De todo o grupo. Então, ela vai ter uma preocupação muito maior nesses referenciais genéticos do que no material. Agora, se a gente está falando de uma fêmea que não dá conta de criar o seu filhote sozinho. Ele nasce muito vulnerável, muito pequenininho. Ela precisa do macho, então para ela é muito mais importante um macho que tem um bom território, um macho que vai ficar com ela ajudando a criar o filhotinho, do que de repente ter que selecionar entre o mais bonito, o mais forte, o mais colorido, né? Isso não chega a ser tão importante, né? Então isso é muito, muito, muito importante. Lógico, o macho ele também vai levar em consideração a fertilidade da fêmea, ele vai usar uma série de sinais que vai trazer para ele principalmente a idade da fêmea, se ela já copulou, se ela já não copulou, se teve filhotes, se não teve filhotes. E, principalmente, ele vai usar muitos referenciais comportamentais da fidelidade da fêmea para ele, principalmente quando a gente fala aqui de aves e quando a gente fala de humanos, que tem a estratégia de monogamia como estratégia reprodutiva. Então, ele vai levar muito em consideração esses critérios para abrir mão da liberdade dele e ficar junto com ela ajudando a criar esse filhote. Agora, né, se ele tiver oportunidades de disseminar esse material genético dele, ele vai sim usar, né, porque isso é muito importante, né? Então, os benefícios não genéticos, né, voltando aqui, se os machos defendem bem o território, se oferece alimentos, se ajuda a alimentar e cuidar dos filhotes, né? Então, por exemplo, no próprio cortejo ali, ela já vê isso dele, né? Porque no cortejo ele tem uma parte do ritual em que ele alimenta ela e a partir daí ela já consegue ter essa avaliação. E os benefícios genéticos são aqueles que vão dar a maior possibilidade dessa prole sobreviver, se reproduzir, ter um sucesso dentro do grupo, né? Que são todas as questões, como eu falei para vocês, coloração, ornamentação, os movimentos rituais, enfim. O sistema de acasalamento ele vai ser formado basicamente de dois arranjos, a monogamia ou a poligamia. A monogamia, eu fico com um parceiro apenas, né? Essa monogamia pode ser temporária ou ela pode ser fixa, né, permanente. O fato é que nesse momento que ele está criando o filhote, macho e fêmea vão ficar juntos. A condição é essa, ela não dá conta sozinha, então ela abre mão da liberdade dela para ficar com ele, porque ela precisa dele para ajudar a cuidar dos filhotes. Na poligamia, eu tenho 3 arranjos, né? Eu tenho a poliginia, que é um macho com muitas fêmeas, que é o mais comum. Eu tenho uma fêmea com vários machos, que é o mais raro, e eu tenho a promiscuidade. Na poliginia, vamos ver mais para frente aqui, eu falo de cada um deles. Estou falando da monogamia. A condição é essa, a fêmea não consegue cuidar sozinha dos seus filhotes e ela precisa então que o macho fique com ela. No caso das aves, mais de 90% das espécies são monogâmicas. Isso não quer dizer necessariamente que são fiéis, tem infidelidade, tem divórcio, a gente tem diferentes estratégias aqui. Mas, em essência, a estratégia adotada por elas é a monogamia, muito parecida com a nossa, né, dos seres humanos, por um motivo. Os nossos filhotes, da maioria das aves, e os nossos filhotes humanos nascem muito prematuros. A fêmea não consegue sozinha dar conta desse filhote, o que é diferente, por exemplo, se a gente pegar um cavalo, né, em que a gestação é mais longa, mas o filhotinho já nasce andando, né? Então a fêmea não precisa carregar ele no colo, né? Ela amamenta, obviamente, ele vai ficar um tempo com ela, dependendo do leite, mas ela não tem essa dependência de ter esse filhote. No nosso caso, no humano, como a nossa cabeça cresceu muito, a gente mudou a nossa postura bípede, a abertura da bacia diminuiu. O nosso filhote não tem como nascer com 2 anos. Uma fêmea humana não conseguiria carregar na barriga um filhotinho até 2 anos, que é a idade que o nosso filhotinho começa a andar. 1 ano, né? Que é mais 9 meses da gestação, que é o tempo que o nosso filhotinho começa a andar. Impossível um filhote nascer na abertura vaginal com aquela cabeça daquele tamanho. Então, ele nasce muito prematuro. Por mais que a fêmea amamente, ela não consegue
sair, procurar alimento, cuidar da proteção dela sozinha. Ela depende da ajuda do macho. Então, por isso que a gente adota a monogamia como estratégia reprodutiva parecida com as aves. No caso da poligamia, a gente precisa partir do princípio que vai haver um desajuste aqui na proporção dos sexos. Porque se a gente está considerando que a proporção vai ser 1 para 1, se eu tenho um macho com 10 fêmeas, eu tenho 9 machos solteiros, né? Então, vai haver uma desproporção ali, porque nesse caso a diferença entre os machos ela é muito grande. Então a fêmea prefere abrir mão desse macho que não tenha um macho só dela, para dividir o macho com outras fêmeas, desde que esse outro macho possua atributos que de fato promovam a possibilidade de sobrevivência da sua prole. Né? Então, eu vou ter um macho muito mais poderoso, com muito mais recursos, e que vai deter, então, a transferência do seu material genético, né? Então, vai ocorrer uma desproporção, não muda a questão de que continua sendo uma estratégia. Na poliginia, que é a mais comum, então, eu vou ter muitos machos com um macho com muitas fêmeas, né? Ela pode ser simultânea ou sucessiva, né? Simultânea ele vai ter um macho, vai ter várias fêmeas ao mesmo tempo. Ou sucessiva, ao longo da vida dele, ele tem diferentes fêmeas, mas em cada período ele fica só com uma, né? Não deixa de ser um tipo de poliginia. E como ele vai ter uma função que vai extrapolar o cuidado individual do filhote, que ele não vai ter como cuidar um por um, ele vai cuidar do grupo como um todo, o cuidado parental acaba ficando para a fêmea, né? Na poliandria, a gente tem uma inversão, em aves ela representa 1%, ela é muito rara. Essa Jassanã, por exemplo, ela tem um nível de testosterona muito maior do que o macho, então ela acaba exibindo tanto o padrão de coloração masculino como o padrão comportamental, e ela copula com o macho, bota o ovo e ele fica cuidando do ovo enquanto ela vai copular com outros machos e colocar outros ovos. Muitas vezes é comum ela chegar e destruir os ovos de um macho que esteja chocando, ou um filhotinho até que tenha nascido, ela pode matar, para que ela possa botar o seu ovo e ele cuidar da sua prole, tá? E nesse caso aqui, então, o macho assume o cuidado parental. Na promiscuidade, há uma troca de material genético entre todos os indivíduos do grupo, e isso é importante porque o macho sempre vai ficar em dúvida se ele é o pai ou não daquele filhote, e daí ele vai cuidar do mesmo jeito, porque há uma possibilidade dele ser o pai, né? Então, essa estratégia era a nossa estratégia de base, né? Como é a do chimpanzé ainda hoje. Então, teoricamente, o macho alfa acredita que ele é o único que copula com a fêmea, porém, ela copula escondido com outros machos também, né? Quando muda, então, o poder, o novo líder, não sabe de fato se o filhote é dele ou não, né? A monogamia extrema, ela é bem rara, assim, porque a monogamia, para ser monogamia mesmo, ou seja, os dois só copularem um com o outro, ela ocorre de maneira extrema, por exemplo, nesse verme, em que o macho ele se funde no corpo da fêmea. Então não tem como ter traição, né? Eles estão literalmente fundidos. Na outra situação, a gente vai ter uma diferença entre a monogamia social e a monogamia genética, né? A monogamia ela passa a ser um acordo, então, em que o casal vai ficar junto para ajudar a cuidar da prole. Contudo, isso não quer dizer que eles, se tiverem uma oportunidade, não vão poder dar uma puladinha de cerca, né? E isso faz parte da estratégia também, né? A monogamia, ela não é automática, ela tem que ser imposta, ela vai ser imposta pelo comportamento do outro parceiro. Então, não quer dizer que o parceiro ou a parceira não sintam desejo de trair. Eles não os fazem porque isso tem um custo. E entre a possibilidade de trair e o custo, eles vão ponderar. E isso faz parte da estratégia também, né? Então, eles precisam levar em consideração o tamanho do investimento que eles estão tendo, da exclusão de oportunidades que ele pode ter se houver ou não essa traição, na confiança da paternidade, isso é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala de aves. Então, quanto mais certeza o macho tem de que ele é o pai, mais ele cuida desse filhote. Então, a fêmea também vai ter que ter estratégias de convencer ele de que ela foi fiel a ele. E a gente tem também muitas espécies que são muito vulneráveis à rejeição, né? Elas são vulneráveis à lesão, caso, né, haja um encontro aí do marido e da passarinha ali que ele estava traindo com ela. Ele é muito sensível às opções, às perdas de território. Então,
Ao encontrar uma fêmea ou encontrar um macho, eles preferem se acomodar a ter que investir nessas estratégias para poder ampliar essa possibilidade de disseminar esse material genético e acaba se acomodando de fato, que também faz parte da estratégia. Após o nascimento, então entra a questão do cuidado e defesa da prole, né? E aqui nesse momento, cada um dos sexos, tanto macho quanto fêmea, eles vão ter que enfrentar uma decisão se eles vão embora ou se eles ficam e cuidam da prole, né? E isso vai depender também da estratégia que esse animal está tendo. Então, eu tenho em situações em que não há um cuidado parental, né, no sistema de casamento, a fêmea vai se distribuir em relação aos recursos e os machos com relação às fêmeas, né? E vai ter que se ponderar aqui qual que é o custo e o benefício de ir embora ou de ficar, né? Então, isso vai ser importante aqui nessa determinação. No caso das aves, como tinha dito, 90% é monogâmica, então ela fica, o filhotinho nasce muito prematuro e ela precisa ficar e ajudar a cuidar desses filhotes nessa fase inicial que ela é muito crítica, né? A gente tem aquelas aves que são nidífugas e as nidífilas, né? As nidífugas, que falam de fuga, né? São as que saem do ninho bem cedo, como o pintinho, por exemplo. Então, ele não precisa de cuidados para alimentação, nem para locomoção, eles estão tranquilos, enquanto que os nidífilos, né, amigos do ninho, eles são mais, eles nascem com o olhinho fechado, nascem sem penas, não conseguem voar, são muito vulneráveis, precisam que o pai se alimenta, regurgita o alimento para ele, aí depois que ensinam ele a capturar, enfim, é um processo assim que vai depender muito dos dois juntos. Isso tem a ver com o tipo de alimento que essas aves comem. Então, por exemplo, se ela se alimenta de peixe, ela não consegue ir pescar um peixe sozinho, né? Ou de insetos. Geralmente, aves que se alimentam de grãos, como é o caso de galinhas, né? Ou de sementinhas, né? Ela tem esse recurso alimentar mais fácil, né? Ela também pode variar muito então, com o tamanho do ovo, né? Então, ela tem a ver com o tamanho do ovo também. Então, em aves que são grandes, em que o ovo é maior, o filhote já nasce com desenvolvimento mais acelerado. Nos passeriformes, que são pequenininhos, que os ovos nascem menorzinhos, o filhotinho nasce muito prematuro, né? Então, daí eles têm essa dependência, eles são mais esses nidífugos, né? Então, tem a ver, então, com o tipo de alimento, tem a ver com o tamanho do bicho, né? No caso dos mamíferos, o fato da fêmea amamentar, ela acaba ficando, a maioria das espécies, a fêmea acaba ficando com esse papel de cuidado e o macho acaba indo embora, né? Com algumas poucas exceções, né? Já no caso dos peixes, como o peixe ele tem certeza, né, de que ele fecundou os ovos, ele é territorialista, ele fez o território, ele atraiu a fêmea, ele fecundou os óvulos, ele cuida, né? Então, os machos, em muitas espécies de machos, eles acabam cuidando dos filhotinhos, ele acaba ficando com esse papel, então, de cuidado da prole, né? Vai ter a ver também com a própria presença do parceiro reprodutivo, né? Por exemplo, aqui tendo como exemplo aqui os anfíbios, a gente tem de um lado o bufo, que é o sapo, né? Do outro lado a rana catesbiana, que é a rã perereca, a rã, né, na verdade. Por exemplo, o bufo são reprodutores explosivos. O que isso quer dizer? Todas as fêmeas acabam desovando numa mesma semana, né? Então, o macho ele não acaba tendo muito tempo de ficar acasalando com uma fêmea ou com outra, ele tem que dar conta da dele. Quando a gente fala da rana, o que acontece? Eles ficam reproduzindo durante muitas semanas, né? Então, ele consegue ter tempo de ter cuidar da desova de uma fêmea, depois ele ir copular com outra, ele consegue distribuir melhor isso, né? Então, lógico, isso tem a ver também, de novo, com uma estratégia que ele vai optar para poder interagir com esse ambiente, né? No caso dos mamíferos, precisa levar em consideração vários aspectos, né? Como que os recursos estão dispersos no ambiente, qual que é o tamanho do grupo de fêmea, qual que é a área de ação da fêmea, qual que é a sazonalidade da reprodução, se ele dá conta, se ele não dá conta. Então, isso é bem interessante, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui o caso de fêmeas solitárias e fêmeas sociais, né? São dois exemplos. No caso da fêmea solitária, eu tenho duas formas de expressão desse arranjo, né? Se a área é bem definida, então é uma fêmea
fêmea solitária, ela fica só naquele lugar, né? O macho dá conta de cuidar dela, porque o território é pequeno, consegue cuidar dela, do território, né? E não consegue cuidar mais de uma, porque esses territórios são muito definidos, a gente tem uma monogamia obrigatória. Agora, se a fêmea não tem uma área muito bem definida, é muito complicado para ele, né? Ter que cuidar de vários territórios, ou de territórios muito longos, então ele prefere adotar uma monogamia temporária, que é só no período em que a fêmea está ovulando, né? No caso das fêmeas sociais, né, estou falando de haréns, né, porque elas são sociais, também eu vou ter a situação do caso das áreas definidas e das áreas não definidas, né? Então, tanto a área definida como não definida, eu posso ter haréns permanentes, né? Então, a fêmea não entra no cio ao mesmo tempo, elas vão entrando no cio, né, ao longo do ano, e ele então fica com elas o tempo todo e vai fecundando conforme essas fêmeas vão ficando mais, vão ovulando, né? E as fêmeas ficam no território delas. Agora, no caso do harém sazonal, as fêmeas elas se movimentam, né? Então, no caso de elefantes, né, se movimentam ali pela África, né, áreas muito grandes, e todas as fêmeas entram no cio ao mesmo tempo. Então, para que ele vai ficar junto com o grupo, se o que interessa para ele é o momento da ovulação? Então, ele mantém um harém sazonal aqui também, né? Então, como vocês percebem, tem uma relação muito forte com a estratégia ali de sobrevivência, né? Como restrições imediatas ao cuidado parental, o que a gente tem aqui? Então, no caso de mamíferos, geralmente abandona a fêmea, mais ou menos 3% dos mamíferos ajudam, né? Pode ajudar no transporte, como ocorre com alguns macacos, pode ajudar na alimentação, como ocorre com chacais ou com cães selvagens, pode ajudar na defesa dos filhotes, como acontece com os antílopes, né? A gente tem a monogamia obrigatória em alguns grupos, né? Quando a área da fêmea é tão pequena que é o suficiente para ele defender, tá? Porém, ele não consegue cuidar mais do que uma, né? E os que são monogâmicos podem conseguir gerar ninhadas maiores, né? Como o caso, por exemplo, dos salguis, dos canídeos, dos felinos, né? Dos leões. E aí é importante, então, que ele fique para ajudar a cuidar, porque daí Por fim, a gente tem então aqui algumas espécies que usam a estratégia de arenas ou de coros, né? Como eu tinha falado anteriormente, em que eles se exibem para a fêmea, né, leva em consideração aqui o recurso genético. Isso ocorre para mais ou menos 7 espécies de mamíferos e 35 de aves. Esses machos não têm uma capacidade boa de recursos materiais, de defender os recursos ou até de proteger fêmeas e filhotes, ajudar na criação, enfim. Porém, ele tem um material genético muito bom que pode garantir a sobrevivência do filhote, né? Então, eles se exibem para a fêmea e a fêmea escolhe aquele que possui essa característica que indica saúde, que indica um bom desenvolvimento embriológico, como requisito para ela. Como a cada geração os machos que se pronunciam mais, né? Então, por exemplo, a cor da pena ou o tamanho da pena, que é até o caso da ave do paraíso, do caso do pavão, por exemplo, a cada geração as penas mais coloridas, as maiores penas foram selecionadas, então eles acabam exacerbando esse recurso que é utilizado na característica, na seleção sexual, porém ele acaba perdendo um pouco a função, né? Então, por exemplo, uma cauda que servia para o voo, grande daquele jeito, ela impossibilita o voo, né? E aí agora ela já não sinaliza uma alta potencialidade de voo, mas talvez uma alta potencialidade de defesa, porque uma ave tão evidente, né? Consegue se manter. Isso é bem interessante. São chamados de pontos quentes, né? Que é esse momento em que elas se agregam e serve até para poder concentrar as fêmeas, né? Atrair a atenção das fêmeas e ser uma forma de proteção também contra a predação, né? A gente vai ter, então, algumas restrições imediatas sobre o cuidado parental, né? Quando a gente leva em consideração as fêmeas solitárias, né? Em mais de 60% das espécies, o macho ele acaba defendendo os territórios que acabam se sobrepondo um território ao outro, né? Se a área da fêmea ela é pequena,
né, com relação àquela que ele dá conta de defender, ele consegue ter mais de uma fêmea, né? Ele consegue manter mais de um ninho e proteger mais de um ninho. Agora, se a área que ele tem que defender para poder manter a sobrevivência daquele filhote for muito grande, ele não vai dar conta, né? Então, ele vai ter que ser uma fêmea por vez. E aí ele acaba, naturalmente, desenvolvendo a monogamia. E numa outra situação, a gente tem aqui, acho que não vai rolar o vídeo aqui, a gente tem as aves parasitas, parasitismos de fêmea, que são muito interessantes também, né? Então, aqui no caso, a gente estava mostrando o caso do cuco, né? Em que as fêmeas botam os ovos, o chupim, né? Bota os ovos no ninho de outras fêmeas e como o seu ovo é muito maior e a seleção a fêmea ela bota 2 ovos, né? Muitas espécies botam 2 ovos e depois ela escolhe aquele que é o maior. Ela acaba então por um impulso de escolher o que é o maior, jogando fora o seu próprio filhote e criando outro que também é